Camila nunca esqueceria aquela manhã de segunda-feira. Eram 5:30 da madrugada quando ela saiu de casa com a filha Sofia, de apenas 8 meses no colo. A chuva da noite anterior tinha parado, mas deixado o ar úmido e frio. Camila ajeitou a manta ao redor do bebê e caminhou rápido rumo ao ponto de ônibus. Precisava pegar o primeiro ônibus para não se atrasar no trabalho. Mas quando virou a esquina e viu o ponto, seu coração quase parou. Ali, sentada no banco de concreto molhado, estava uma senhora. Não qualquer senhora, uma mulher de uns 80 anos, completamente encharcada, tremendo de frio, cercada por 4 malas velhas e uma sacola plástica rasgada. Mas não foram as malas que fizeram Camila parar de respirar. Foi o olhar. Aqueles olhos cansados, vermelhos de choro, vazios de esperança, carregavam uma dor tão profunda que Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E então, a senhora abriu a boca e disse as palavras que Camila jamais conseguiria esquecer. Meu filho disse que eu dou muita despesa. Naquele momento, naquela madrugada fria e úmida, Camila, uma mãe solteira de 24 anos que ganhava um salário mínimo e morava num quartinho alugado, tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas revelaria segredos tão chocantes sobre aquela família que a cidade inteira ficaria em choque. Porque aquela senhora abandonada no ponto de ônibus não era quem ela parecia ser. Seu filho, o homem que a deixou ali como se fosse lixo, escondia algo muito pior do que simples ingratidão. E quando a verdade viesse à tona, provaria que algumas vezes os monstros não se escondem debaixo da cama. Eles moram na sua própria casa. Camila Rodrigues tinha apenas 24 anos, mas já conhecia bem o sabor da luta. Mãe solteira desde que Sofia nasceu, ela trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. Acordava às 5 da manhã todos os dias, deixava a bebê na creche municipal às 6:30, pegava 2 ônibus até o hospital, trabalhava 8 horas em pé limpando quartos e corredores, voltava correndo para buscar Sofia antes das 6 da tarde e chegava em casa exausta para cuidar da filha sozinha. O pai de Sofia tinha sumido quando ela contou da gravidez, nem quis saber se era menino ou menina. A família de Camila tinha cortado relações quando ela engravidou solteira. Você fez sua escolha, o pai tinha dito. Agora vive com as consequências. Mas Camila não se arrependia. Sofia era sua vida, sua razão de acordar todo dia, sua força para continuar. Moravam num quartinho de 15 metros quadrados nos fundos de uma casa no bairro Vila Esperança. Não tinha muito. Uma cama de casal onde dormiam juntas, um fogãozinho de 2 bocas, uma geladeirinha pequena, um varal de cordas cruzando o quarto. Mas era delas, era lar. E naquela segunda-feira de julho, quando viu aquela senhora abandonada no ponto de ônibus, algo dentro dela despertou. Talvez fosse empatia, talvez fosse raiva. Talvez fosse apenas a certeza de que ela não podia passar direto e fingir que não viu. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo. Você vai acompanhar histórias que vão mexer com seu coração e te fazer acreditar que a bondade ainda existe. Agora sim, vamos à história que vai te deixar sem palavras. O cheiro de terra molhada, misturado com fumaça de escapamento, invadia as narinas de Camila, enquanto ela se aproximava devagar do ponto de ônibus. Sofia resmungou no colo, incomodada com o frio da madrugada. A senhora levantou os olhos quando percebeu a aproximação, e Camila viu tudo naquele rosto enrugado. Medo, vergonha, desespero, exaustão. Bom dia, Camila disse suavemente, parando na frente dela. A mulher não respondeu, apenas baixou os olhos novamente, como se não quisesse ser vista, como se quisesse desaparecer ali mesmo. Camila olhou ao redor. O ponto de ônibus estava encharcado da chuva da noite, poças d'água no chão de concreto. O banco onde a senhora estava sentada tinha uma ponta molhada. Ela claramente tinha passado a noite ali, debaixo da chuva. As roupas dela estavam úmidas, grudadas no corpo magro. O cabelo grisalho, preso num coque desmanchado, pingava água. Ela tremia tanto que seus dentes batiam. A senhora passou a noite aqui? Camila perguntou, já sabendo a resposta. Um aceno mínimo de cabeça. A senhora está bem, precisa de ajuda.
Foi quando a mulher finalmente olhou para Camila de verdade, e o que ela viu naqueles olhos fez Camila querer chorar ali mesmo. Meu filho disse que eu dou muita despesa, a senhora falou, voz rouca de tanto chorar. Ele me trouxe aqui ontem de noite e me deixou. Disse que não podia mais me sustentar, que eu era um peso. As palavras caíram como pedras no coração de Camila. Como assim ele te deixou aqui? Ele colocou minhas coisas no carro, a senhora continuou, olhando para as malas velhas ao redor, e me trouxe. Eram quase 8 da noite. Começou a chover logo depois. Ele simplesmente foi embora. Sofia começou a chorar baixinho. Camila aninava automaticamente, mas seus olhos não saíam da senhora. A senhora tem mais alguém? Família? Amigos? A mulher balançou a cabeça. Só tenho ele, meu único filho. Criei sozinha depois que o pai dele morreu. Trabalhei de diarista a vida inteira para dar estudo para ele, comida boa, roupa limpa. Fiz tudo certo. Sua voz quebrou. E quando fiquei velha, quando adoeci, quando não consigo mais trabalhar, ele diz que dou muita despesa. Camila sentiu a raiva ferver em suas veias. Como alguém podia fazer isso com a própria mãe? Qual o nome da senhora? Irene da Silva. Dona Irene, a senhora não pode ficar aqui. Tá gelado, a senhora tá toda molhada, pode pegar uma pneumonia. Eu sei. A voz de Irene era apenas um sussurro. Mas não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Não tenho nada. Ele levou até minha aposentadoria. Disse que era para ajudar nas contas da casa. Camila olhou para a bebê no colo, olhou para Dona Irene, olhou para as 4 malas encharcadas. Ela sabia que não tinha condições de ajudar. Mal conseguia sustentar a si mesma e a filha. Seu quartinho era minúsculo, seu salário era apertado demais. Mas como ela podia deixar aquela mulher ali? A senhora vai comigo, Camila ouviu sua própria voz dizer. Dona Irene olhou para ela como se não tivesse entendido. O quê? A senhora vai comigo, não posso te deixar aqui. Mas você não me conhece, eu sou uma estranha. E daí? A senhora é um ser humano e está precisando de ajuda. Camila já estava pegando uma das malas. Vem, meu quartinho é pequeno, mas tem um teto, tem onde dormir, e pelo menos a senhora vai ficar seca e aquecida. Moça, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai, Camila falou com firmeza. Meu nome é Camila, essa é a minha filha Sofia, e a gente não deixa ninguém sozinho debaixo da chuva. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Irene. Por quê? Por que você está fazendo isso? Camila pensou em todas as vezes que ela própria tinha precisado de ajuda, e ninguém estendeu a mão. Pensou em como a família tinha virado as costas quando ela engravidou. Pensou em todas as noites que chorou sozinha, assustada, sem saber como ia fazer. Porque alguém precisa. Ela respondeu simplesmente. Juntas, elas pegaram as 4 malas, velhas, pesadas, cheias de uma vida inteira. Camila carregava Sofia num braço e uma mala na outra mão. Dona Irene, mesmo fraca e tremendo, insistiu em carregar 2 malas. Fizeram 2 viagens até o quartinho de Camila, que ficava apenas 3 quarteirões dali. Quando entraram no quartinho, o dia estava começando a clarear. Camila acendeu a luz, uma lâmpada nua pendurada no teto, e Dona Irene olhou ao redor. Era pequeno mesmo, muito pequeno, mas estava limpo, organizado e tinha um cheiro bom de sabão e alfazema. Senta aqui, Camila disse indicando a cama. Vou fazer um chá quente para a senhora. Enquanto esquentava a água no fogãozinho, Camila ligou para o hospital. Explicou que tinha uma emergência familiar e não conseguiria ir trabalhar hoje. A supervisora não gostou, mas aceitou, descontaria do salário. Camila desligou e respirou fundo. Lá se ia o dinheiro do gás desse mês, mas tudo bem, ela daria um jeito. Dona Irene bebeu o chá com as 2 mãos tremendo, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Camila a ajudou a tirar as roupas molhadas e colocou uma camisola velha dela na senhora. Ficou enorme, mas pelo menos estava seca. Agora, a senhora vai dormir um pouco, Camila disse ajeitando as cobertas. Eu fico aqui com a Sofia. Quando a senhora acordar, a gente conversa direito. Dona Irene deitou na cama e fechou os olhos. Em menos de 2 minutos, estava dormindo, um sono pesado, de exaustão física e emocional. Camila sentou no único banquinho que tinha, Sofia no colo, e olhou para aquela mulher dormindo na sua cama.
O que ela tinha acabado de fazer? Ela mal tinha dinheiro para sustentar a si mesma e a filha. Como ia cuidar de uma idosa também? Mas quando olhou para o rosto de Dona Irene, finalmente relaxado no sono, finalmente em paz, Camila soube que tinha feito a única coisa certa a fazer. E o que ela não sabia é que essa decisão estava prestes a revelar segredos sobre o filho de Dona Irene que fariam muito mais do que chocar a cidade. Fariam justiça ser feita de uma forma que ninguém esperava. Dona Irene acordou quase ao meio-dia. Camila estava sentada no chão brincando com Sofia quando viu a senhora abrir os olhos, desorientada. Calma, a senhora está segura, Camila disse suavemente. Lembra de mim? Sou a Camila. A gente se conheceu no ponto de ônibus. A memória voltou aos olhos de Dona Irene. E com ela, a dor. Eu achei que tinha sido um sonho, ela murmurou. Que alguém tivesse realmente me ajudado. Não foi sonho. A senhora dormiu quase 6 horas. Deve estar com fome. Vou fazer uma sopa. Camila tinha saído mais cedo para comprar legumes e frango no mercadinho da esquina. Gastou dinheiro que não devia, mas a Dona Irene precisava de comida quente no estômago. Enquanto a sopa cozinhava enchendo o quartinho de cheiro bom, as duas mulheres conversaram, e Dona Irene contou sua história. Ela tinha 80 anos, nasceu e cresceu no interior, filha de lavradores. Veio para a cidade aos 18 anos procurando emprego. Trabalhou como empregada doméstica, depois como diarista, depois como cozinheira em restaurante popular. Casou aos 25 com Antônio, um motorista de ônibus. Foram felizes, mesmo sem ter muito. 3 anos depois, veio Juliano, seu único filho, seu tesouro, sua vida. Eu amava aquele menino mais do que tudo, Dona Irene dizia com lágrimas nos olhos. O Antônio morreu quando Juliano tinha só 8 anos, infarto, de repente. Fiquei sozinha com uma criança para criar. Ela trabalhou em 2, às vezes 3 empregos. Acordava às 4 da manhã para limpar escritórios antes deles abrirem. Depois ia para a casa de família limpar e cozinhar. À noite fazia faxina em consultório médico. Mas o Juliano nunca passou necessidade. Ela dizia com orgulho misturado com dor. Sempre teve roupa limpa, sempre teve comida na mesa, sempre teve material escolar. Eu me virava, dava um jeito. Juliano se formou no ensino médio. Começou a trabalhar como office boy numa empresa de contabilidade. Foi subindo, estudando à noite, se esforçando. Aos 30 anos era contador. Aos 35 tinha seu próprio escritório de contabilidade. Eu estava tão orgulhosa, Dona Irene sussurrou. Meu filho tinha vencido, tinha conseguido o que eu nunca consegui, estudo, profissão, estabilidade. Ele casou aos 32 com Patrícia, uma professora de escola particular. Tiveram 2 filhos, Miguel e Laura. Compraram uma casa num bairro bom, carro novo, vida confortável. E Dona Irene? Continuou trabalhando até os 70 anos. Morava sozinha num apartamentinho simples que alugava. Visitava o filho todo domingo para ver os netos. Mas quando fiz 75, comecei a ficar doente. Pressão alta, diabetes, problema no coração. Não conseguia mais trabalhar. Dona Irene limpou as lágrimas. A aposentadoria mal dava para pagar aluguel e remédios. Foi quando Juliano sugeriu: Mãe, vem morar com a gente. A casa é grande, tem um quarto sobrando. Você fica perto dos netos. Dona Irene aceitou. Pensou que era pelo carinho, pela preocupação. Vendeu seus poucos móveis, saiu do apartamento alugado e se mudou para a casa do filho. No começo foi bom, ela contou. Eu ajudava em casa, cozinhava, cuidava dos netos quando eles chegavam da escola. Me sentia útil. Mas aos poucos as coisas mudaram. Patrícia começou a reclamar. A casa é minha, eu quero privacidade. Seus remédios são muito caros. Você come demais. A conta de luz aumentou por sua causa. Juliano, que antes defendia a mãe, começou a concordar com a esposa. Mãe, a Patrícia tem razão. Tá ficando difícil manter você aqui. Os gastos aumentaram muito. Mas eu dou minha aposentadoria todinha para ajudar, Dona Irene protestou. Sua aposentadoria não cobre minha metade do que você gasta. A relação foi azedando. Dona Irene começou a se sentir um fardo.
Passou a comer menos para não dar despesa. Tomava remédio dia sim, dia não, para economizar. Ficava trancada no quartinho para não atrapalhar. Os netos pararam de me visitar, ela disse com a voz quebrada. A Patrícia dizia que eu estava velha demais, que assustava as crianças. O Juliano não me defendia mais. Há 2 meses, Juliano chamou a mãe para conversar. Mãe, a gente precisa tomar uma decisão. Não dá mais para você ficar aqui. Mas, filho, para onde eu vou? Tem abrigos, tem instituições para idosos. Você quer me colocar num asilo? É o melhor para todo mundo. Lá você vai ter cuidados adequados. Mas Dona Irene pesquisou. Os asilos públicos tinham fila de espera de anos. Os particulares custavam mais do que sua aposentadoria inteira. Então, não tem jeito, filho. Não tem vaga nos públicos e não tenho dinheiro para os pagos. A expressão de Juliano tinha endurecido. Então, você vai ter que dar um jeito. Como assim? Não sei, mãe, mas você não pode mais ficar aqui. Juliano, você está me expulsando? Não é expulsão, é uma mudança necessária. E foi assim que na noite de domingo, depois de 80 anos de vida, de criar um filho sozinha, de trabalhar até os ossos, de dar tudo o que tinha e tudo o que não tinha, Dona Irene se viu sendo colocada num carro pelo próprio filho com 4 malas de roupas velhas. Para onde a gente vai? Ela tinha perguntado. Você vai ver, foi a única resposta. E ele a levou para o ponto de ônibus, numa rua que ela nem conhecia, longe de tudo. Eram quase 8 da noite, começando a escurecer. Fica aqui, alguém vai te ajudar, Juliano disse. Mas filho... Mãe, eu não posso mais, você dá muita despesa. A Patrícia tá no limite. As crianças precisam do espaço do quarto que você ocupa. Eu tentei, mas não dá mais. Juliano, por favor, eu sou sua mãe. Mas ele já tinha entrado no carro, ligado o motor e ido embora. Dona Irene ficou ali, no ponto de ônibus vazio, vendo as luzes traseiras do carro sumirem na esquina. E começou a chover. Quando terminou de contar, Dona Irene estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Camila também chorava, Sofia no colo, abraçando aquela senhora que tinha dado tanto e recebido tão pouco. Ele é meu filho, Dona Irene soluçava. Como ele pôde fazer isso comigo? Eu não sei, Dona Irene, eu não sei. Mas Camila sabia uma coisa. Ela ia fazer alguma coisa a respeito. Porque o que nenhuma das duas sabia ainda era que Juliano escondia algo muito mais sombrio do que simples ingratidão. E quando a verdade viesse à tona, Dona Irene descobriria que era melhor estar longe dele. Naquela noite, depois que Dona Irene finalmente dormiu de novo, exausta de tanto chorar, Camila ficou acordada olhando para o teto do quartinho. Sofia dormia ao lado dela, respiração suave de bebê. Do outro lado da cama, Dona Irene roncava baixinho, finalmente tendo uma noite de sono decente depois de tanto sofrimento. E Camila fazia contas na cabeça. Seu salário, R$ 1.320. Aluguel do quartinho, R$ 400. Creche da Sofia, R$ 150. Municipal, subsidiada. Conta de luz, R$ 80. Água, R$ 35. Gás, R$ 130. Comida, R$ 400, sendo bem econômica. Fraldas e produtos da Sofia, R$ 150. Passagem de ônibus, R$ 160. Sobrava R$ 15. R$ 15 para qualquer emergência, qualquer remédio, qualquer imprevisto. E agora ela tinha uma idosa de 80 anos que precisava de remédios caros, alimentação adequada, cuidados. Como ia fazer? Ela não tinha como fazer, mas também não tinha como não fazer. Camila olhou para Dona Irene dormindo. Pensou naquela mulher abandonada no ponto de ônibus. Pensou no filho que a deixou ali como lixo. Não, ela não ia desistir. Ia dar um jeito, sempre dava. Na manhã seguinte, Camila acordou cedo, preparou Sofia, deixou Dona Irene dormindo e foi trabalhar. Chegou atrasada de novo. A supervisora a recebeu com cara fechada.
Camila, não pode ser assim. Ou você vem no horário ou eu vou ter que te substituir. Desculpa, tive uma emergência familiar, não vai acontecer de novo. Mas aconteceria. Camila sabia, porque agora ela tinha uma pessoa idosa que precisava dela. E as coisas iam ficar complicadas. Durante o intervalo do almoço, Camila pesquisou no celular. Como ajudar idoso abandonado. Denúncia a abandono de idoso. Direitos do idoso. Descobriu que abandono de idoso era crime, que havia delegacias especializadas, que o filho podia ser preso. Tirou print de tudo, salvou informações. Quando chegou em casa às 7 da noite, encontrou Dona Irene acordada, sentada na cama, olhando para as próprias mãos. Oi, Dona Irene, a senhora tá bem? Estou, filha. Eu tentei ajudar, arrumei a cama, dobrei algumas roupas, mas me cansou muito. Ela parecia envergonhada. Desculpa por não fazer mais. Dona Irene, a senhora não precisa fazer nada, só precisa descansar e melhorar. Mas eu tenho que ajudar, eu tô te dando despesa. Não, não fala isso. Camila sentou na cama ao lado dela. A senhora não dá despesa. A senhora é uma pessoa, e pessoas cuidam umas das outras. Lágrimas nos olhos da senhora de novo. Por que você é tão boa para mim? Porque alguém tem que ser. Os dias seguintes foram difíceis. Camila trabalhava o dia inteiro, chegava em casa exausta, cuidava de Sofia e agora também ajudava Dona Irene, que precisava de ajuda para tomar banho, para se vestir, para comer. A comida começou a acabar mais rápido. As contas ficaram mais apertadas. Camila parou de almoçar no trabalho para economizar. Comia apenas um lanche barato de padaria. Sua mãe de criação, a dona da casa onde ela alugava o quartinho, percebeu a movimentação. Camila, quem é essa senhora que está morando contigo? É, uma tia distante. Ela estava passando necessidade. Trouxe ela para ficar uns dias. A mulher franziu a testa. Você sabe que o contrato é para uma pessoa, né? Não pode ficar amontoando gente aí. Eu sei, é temporário, só até eu resolver a situação dela. Vê se resolve logo então. E olha, se tiver mais gente, vou ter que cobrar mais no aluguel. Mais no aluguel? De onde Camila ia tirar dinheiro para pagar mais aluguel? Numa quinta-feira, uma semana depois de ter encontrado Dona Irene, Camila estava no hospital limpando um corredor quando ouviu uma conversa. Duas enfermeiras conversavam perto do balcão. Você viu aquela denúncia no jornal? Qual? De um contador que está sendo investigado por desvio de dinheiro de cliente idoso. Camila parou de esfregar o chão, prestou atenção. Sério? Quem? Não lembro o nome, mas é um escritório aqui da cidade. Parece que ele convenceu uma senhora idosa a fazer procuração para ele cuidar das finanças dela, e aí desviou todo o dinheiro. Que horror! Pois é, e parece que não foi só uma. A polícia está investigando se tem mais vítimas. As enfermeiras se afastaram, mas a informação ficou martelando na cabeça de Camila. Um contador. Desvio de dinheiro de idoso. Procuração. Será que... Não podia ser. Mas a semente da dúvida estava plantada. Naquela noite, Camila perguntou para Dona Irene: a senhora lembra se fez algum documento quando foi morar com seu filho? Alguma procuração? Alguma coisa? Dona Irene pensou. Acho que sim. O Juliano disse que era para facilitar, para ele poder resolver coisas para mim. Pegar remédio na farmácia popular, essas coisas. Por quê? Só a curiosidade. Mas não era curiosidade. Camila tinha um pressentimento ruim. Muito ruim. E ela estava prestes a descobrir que Juliano não era apenas um filho ingrato. Era algo muito pior. Um criminoso que usava a própria mãe para lucrar. E Dona Irene era apenas uma de suas vítimas. Na sexta-feira de manhã, Camila ligou para a Defensoria Pública. Explicou a situação de Dona Irene. Foi atendida por uma advogada chamada Doutora Sônia. A senhora fez certo em ligar. Abandono de idoso é crime previsto no Estatuto do Idoso. E se houver procuração envolvida, pode ter outros crimes também. Como assim? É comum em casos de abuso financeiro contra idosos. A pessoa consegue uma procuração e usa para desviar dinheiro, vender bens, transferir propriedades. O estômago de Camila embrulhou. E o que eu faço? Primeiro, preciso conversar com a idosa.
Depois vamos fazer um boletim de ocorrência na delegacia especializada e vamos pedir uma ordem judicial para investigar as movimentações financeiras dela. Você pode trazê-la aqui amanhã? Posso. No sábado pela manhã, Camila, Dona Irene e Sofia foram até a Defensoria Pública. Dona Irene estava nervosa, torcendo as mãos no colo. Eu não sei se quero fazer isso. Ele é meu filho. Dona Irene, se ele fez alguma coisa errada, precisa responder por isso. A senhora não pode proteger quem te machucou. Na defensoria, doutora Sônia ouviu toda a história de Dona Irene. Fez perguntas específicas. A senhora se lembra de assinar algum documento nos últimos 5 anos? Assinei a procuração que o Juliano pediu, há uns 3 anos. Era procuração para quê? Ele disse que era para assuntos gerais, para ele poder me ajudar com banco, remédio, essas coisas. A senhora tem cópia? Não, ele ficou com tudo. E sua aposentadoria, onde era depositada? Numa conta no meu nome, mas o Juliano que movimentava. Ele disse que era mais fácil assim, que eu podia confundir as coisas por causa da idade. Doutora Sônia e Camila trocaram um olhar. Dona Irene, vou ser direta com a senhora. Tudo indica que seu filho pode estar cometendo crime de apropriação indébita e possivelmente estelionato contra a senhora. Como assim? Ele pegou procuração para te ajudar, mas possivelmente usou para desviar seu dinheiro. Vamos pedir ao banco o extrato dos últimos 3 anos. Aí vamos ver o que foi feito com sua aposentadoria. Dona Irene ficou pálida. Você acha que ele roubou de mim? Não sei ainda, mas vamos descobrir. Segunda-feira, doutora Sônia ligou para Camila. Conseguiu uma liminar. O banco liberou os extratos. Camila, é pior do que imaginamos. O que você descobriu? Nos últimos 3 anos, entraram R$112 mil na conta de Dona Irene, a aposentadoria dela. E saíram R$110 mil. Transferências para a conta do filho. Ele deixou apenas R$2 mil na conta dela. Camila sentiu raiva pura. Ele roubou a mãe. Não é só isso. Eu cruzei dados. Juliano usou parte desse dinheiro para comprar um carro novo no nome dele. R$45 mil em transferências em setembro do ano passado, exatamente quando ele comprou um Honda Civic novo. Filho da... E tem mais. Descobri que Dona Irene tinha uma pequena poupança que o falecido marido deixou, cerca de R$15 mil. Com a procuração, Juliano sacou tudo há 2 anos. Isso é crime. É crime sim, e vamos denunciar. Mas preciso que você prepare Dona Irene. Vai ser difícil para ela aceitar que o filho que ela tanto amou é um criminoso. Naquela noite, Camila sentou com Dona Irene. Sofia dormia no berço improvisado, uma caixa de papelão forrada com cobertor. Dona Irene, eu preciso te contar uma coisa. É difícil, mas você precisa saber. E Camila contou tudo. Os extratos, as transferências, o dinheiro roubado, o carro comprado com a aposentadoria da mãe. Dona Irene ouvia em silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela não fazia som. Quando Camila terminou, um silêncio pesado preencheu o quartinho. Ele me roubou. Dona Irene finalmente sussurrou. Meu filho me roubou. Me desculpa por ter que te contar isso. Não. Dona Irene limpou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada por me contar. Obrigada por descobrir. Eu sempre achei estranho. Minha aposentadoria sumia tão rápido. Ele dizia que era porque eu gastava muito, mas eu quase não gastava nada. Vivia trancada no quarto. Ele mentiu para a senhora, te manipulou e te abandonou quando não tinha mais o que roubar. A raiva começou a aparecer nos olhos de Dona Irene, substituindo a tristeza. Esse dinheiro era para minha velhice, era para eu ter dignidade nos meus últimos anos. E ele pegou tudo. E ele vai pagar por isso. Doutora Sônia vai fazer a denúncia. A polícia vai investigar. Bom, a voz de Dona Irene ficou firme. Que investiguem, que prendam se for o caso. Ele não é mais meu filho. Um filho não faz isso. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreve agora para não perder nenhuma história. Na quarta-feira, doutora Sônia, Camila e Dona Irene foram à delegacia especializada em crimes contra o idoso. Fizeram o boletim de ocorrência formal. Dona Irene contou toda a história, o abandono, a procuração, o dinheiro sumido. O delegado, doutor Marcelo, ouviu tudo com atenção.
Vou abrir inquérito. Vamos investigar. Se confirmar o que vocês estão dizendo, e pelos documentos que a doutora Sônia trouxe, parece que vai confirmar. Esse Juliano vai responder por vários crimes. Quanto tempo leva? Camila perguntou. Depende, mas em casos assim, com provas documentais, costuma ser rápido, umas 2, 3 semanas. Dona Irene segurou a mão de Camila. Eu tenho medo. E se ele descobrir? E se ele vier atrás de mim? Ele não vai descobrir ainda. O delegado garantiu. A investigação é sigilosa. Ele só vai saber quando for intimado. Mas alguém contou. Alguém sempre conta. 2 dias depois, numa sexta-feira à noite, Camila estava em casa com Sofia e Dona Irene quando ouviram batidas fortes na porta. Abre essa porta! Eu sei que você está aí dentro, sua velha ingrata! Era a voz de Juliano. Ele tinha descoberto e estava ali. E o que aconteceria a seguir provaria que homens desesperados são capazes de qualquer coisa, inclusive violência. As batidas na porta ficavam cada vez mais fortes, violentas. Eu sei que você tá aí! Abre essa porcaria de porta! Sofia começou a chorar, assustada com os gritos. Dona Irene estava pálida, tremendo. Camila pegou o celular. Vou chamar a polícia. Não adianta chamar a polícia. Eu só quero falar com minha mãe. Ele tá bêbado, Dona Irene sussurrou. Eu conheço esse tom. Ele tá bêbado. Mais batidas. A porta era frágil, de madeira velha, começou a tremer. Camila discou 190. Alô? Preciso de ajuda. Tem um homem tentando arrombar minha porta. Rua das Flores, 189, Fundos. Viatura a caminho. Você chamou a polícia? Você é uma vagabunda sua? Um chute na porta. A madeira rachou. Dona Irene, vem. A gente vai pelo quintal. Camila pegou Sofia no colo. Ajudou Dona Irene a se levantar. Mas antes que pudessem sair, a porta cedeu. Juliano entrou no quartinho como um furacão. Ele tinha uns 45 anos, mas parecia mais velho. Barriga saliente, rosto vermelho, olhos injetados. Cheirava a cerveja. Achei você, sua velha traidora! Camila se colocou na frente de Dona Irene. Sai daqui agora! A polícia já vem vindo! E eu tô nem aí pra polícia! Ele avançou. Você é quem, hein? A santinha que resgatou minha mãe? A heroína? Sou quem não abandona idoso na rua feito lixo. Você não sabe de nada. Aquela velha me sugou a vida inteira. Me deu conta pra pagar, despesa, problema. Ela te criou sozinha. Camila gritou de volta. Te deu tudo e você roubou ela. Eu não roubei nada. Aquele dinheiro era meu por direito. Eu cuidei dela, dei casa, comida. Mentira! Dona Irene encontrou sua voz. Saí de trás de Camila enfrentando o filho. Você me trancou num quarto, me humilhou, me fez sentir um lixo e roubou minha aposentadoria inteira. Você não presta pra nada mesmo. Era só isso que você tinha de valor, esse dinheiro miserável. Juliano, eu sou sua mãe. Você é um peso que eu carreguei por tempo demais. Foi quando chegaram as sirenes. 2 policiais entraram no quartinho com as armas em punho. Polícia, no chão, agora! Juliano levantou as mãos, cambaleando. Eu não fiz nada, eu só vim falar com minha mãe. Ele arrombou minha porta, Camila disse. Invadiu minha casa, está bêbado, estava ameaçando a gente. Senhor, documento. O policial era firme. Enquanto Juliano tirava a carteira do bolso com mãos trêmulas, o outro policial se aproximou de Camila. A senhora está bem? Alguém se machucou? Não, mas ele nos ameaçou. Vamos levar ele para a delegacia. A senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência. Pode fazer isso de manhã? Minha filha está assustada. Sofia chorava no colo de Camila. Pode. Vá à delegacia amanhã de manhã. Qualquer coisa liga pra gente de novo. Os policiais levaram Juliano algemado. Ele gritava o caminho todo. Você vai se arrepender, velha. Vai ver o que vai acontecer. Quando finalmente saíram, o quartinho ficou em silêncio. A porta estava quebrada, a fechadura arrancada, o batente rachado. Camila sentou na cama, tremendo. Dona Irene ao lado dela, chorando baixinho. Eu sinto muito, Dona Irene soluçava. Eu trouxe esse problema para você. Agora ele vai te perseguir também. Não foi culpa sua. Foi sim.
Eu devia ter aceitado meu destino, ter ficado no ponto de ônibus, ter morrido lá. Seria mais fácil para todo mundo. Não fala isso. Camila virou Dona Irene para encará-la. A senhora tem direito de viver com dignidade, tem direito de ser tratada com respeito. Não é um peso, nunca foi. Mas olha o que ele fez, quebrou sua porta, te ameaçou. Você pode perder seu quartinho por causa disso. Era verdade, a dona da casa certamente ficaria furiosa. Provavelmente ia despejá-las. Mas Camila não deixaria a Dona Irene ver seu próprio medo. A gente dá um jeito, sempre dá. Elas passaram a noite acordadas. Camila colocou a cômoda na frente da porta quebrada. Ficaram sentadas na cama, Sofia entre elas, esperando amanhecer. De manhã cedo, antes do sol nascer, batidas na porta, mais suaves dessa vez. Quem é? Camila perguntou, tensa. Sou eu, a Verônica, a dona da casa. Camila abriu. Verônica era uma senhora de uns 60 anos, viúva, que alugava 2 quartinhos nos fundos para complementar a renda. Meu Deus! Ela olhou para a porta quebrada. O que aconteceu aqui? Camila contou tudo. O filho de Dona Irene, a invasão, a polícia. Verônica ouviu em silêncio. Depois olhou para Dona Irene, ainda sentada na cama, pequena e assustada. A senhora é a idosa que foi abandonada? Dona Irene apenas assentiu. E esse homem que quebrou a porta é seu filho? É. Verônica ficou quieta por um longo momento. Depois suspirou. Vou chamar um marceneiro para arrumar essa porta. Vocês não podem ficar sem segurança. Eu pago, Camila disse rápido. Pode descontar do aluguel. Não precisa. Eu pago. E... Verônica olhou para Dona Irene de novo. A senhora pode ficar. Não vou cobrar aluguel extra. Se a Camila está ajudando você, eu não vou atrapalhar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Irene. Obrigada. Não me agradeça. Eu também sou mãe, também sou viúva, também fiquei velha. E tenho pavor de acabar jogada na rua por meus próprios filhos. Verônica limpou a garganta. Então a senhora fica. E se esse desgraçado voltar, eu mesma chamo a polícia. E foi naquele momento que Camila entendeu algo importante. Bondade atrai bondade. E quando você faz o certo, o universo conspira para te ajudar. O marceneiro veio no mesmo dia. Enquanto ele consertava a porta, Camila foi com Dona Irene à delegacia fazer o boletim de ocorrência sobre a invasão. O delegado Marcelo estava lá. Vocês vieram na hora certa. Temos novidades sobre o caso. Que novidades? Perguntou. A investigação avançou rápido. Conseguimos mandado para busca e apreensão no escritório do Juliano e descobrimos que Dona Irene não é a única vítima dele. Como assim? O delegado abriu uma pasta sobre a mesa. Juliano tem um esquema. Ele oferece serviços contábeis para pessoas idosas, ganha confiança, convence elas a fazer procuração para ajudar com finanças. E aí desvia o dinheiro. Meu Deus, Dona Irene sussurrou. Encontramos procurações de mais 7 idosos no escritório dele, todos com o mesmo padrão, transferências mensais das contas das vítimas para contas dele ou da esposa. 7 pessoas? Camila estava chocada. No mínimo. Estamos investigando se tem mais. Pela nossa estimativa inicial, ele desviou pelo menos R$ 400 mil nos últimos 5 anos. Dona Irene parecia que ia desmaiar. R$ 400 mil. Emiti mandado de prisão preventiva contra ele hoje de manhã. Ele vai ser preso. E a esposa também está sendo investigada. Encontramos transferências na conta dela. A Patrícia sabia? Dona Irene perguntou, voz quebrada. Parece que sim. Ela era beneficiária direta de parte do dinheiro desviado. Eles dois, os dois me roubaram. E eu nem desconfiava. O delegado foi gentil. Dona Irene, a senhora não tem culpa. Esses golpistas são muito bons no que fazem. Eles escolhem vítimas vulneráveis, ganham confiança, manipulam. A senhora foi vítima, não foi ingênua. Mas eu devia ter percebido. Ele é seu filho. A senhora confiava nele. É natural. Na segunda-feira, a notícia saiu no jornal local. Contador é preso acusado de desviar dinheiro de idosos. A matéria tinha foto de Juliano sendo levado algemado. Contava o esquema. Mencionava a Dona Irene como uma das vítimas, mas sem revelar o nome dela. O telefone de Camila não parou de tocar. Amigos do trabalho, conhecidos, até a supervisora do hospital ligou. Camila, vi a notícia. É verdade que você está abrigando uma das vítimas daquele golpista?
É verdade. Nossa, você é muito corajosa. Mas como você está se virando? Deve estar difícil financeiramente. Tá, mas a gente dá um jeito. Olha, as meninas aqui do hospital fizeram uma vaquinha. Juntamos R$ 800. É para você, para ajudar com as despesas. Camila começou a chorar. Vocês fizeram isso? Fizemos. Ninguém fica indiferente a uma história dessas. Você está fazendo a coisa certa. A gente quer ajudar. Mas a ajuda veio. O mercadinho da esquina começou a dar desconto nas compras de Camila. Para ajudar a senhora que você está cuidando. A farmácia doou alguns remédios que Dona Irene precisava. Verônica, a dona da casa, trouxe roupas que não usava mais. São da minha época, devem servir em Dona Irene. E numa quinta-feira, uma van parou na frente da casa. Desceu uma equipe do programa Cidade Solidária, da TV local. Somos da Rede TV, ouvimos sua história. Gostaríamos de fazer uma reportagem, mostrar como a bondade ainda existe. Pode? Camila hesitou. Eu não sei, não quero aparecer muito. Não fiz nada demais. Você fez sim. Você salvou uma vida e inspirou muita gente. Por favor, vai ajudar a conscientizar sobre abandono de idosos. Dona Irene tocou no braço de Camila. Deixa eles gravarem. Se minha história puder ajudar outros idosos, vale a pena. A reportagem foi ao ar no sábado à noite. Mostrava o quartinho simples, mostrava Camila com Sofia. Mostrava Dona Irene contando sua história. O abandono, o roubo, a dor. E mostrava a mensagem. Abandono de idoso é crime. Se você souber de algum caso, denuncie. A repercussão foi imediata. No domingo de manhã, Camila acordou com batidas na porta. Seu coração disparou. Será que era Juliano de novo? Quem é? Ela gritou. Meu nome é Teresa, sou jornalista. Gostaria de falar sobre a reportagem. Camila abriu, com corrente de segurança. Uma mulher de uns 40 anos estava ali. Desculpa parecer assim, mas vi a reportagem ontem e eu preciso contar uma coisa. O quê? Minha mãe também era cliente daquele contador, do Juliano. Ela morreu há 6 meses. Sinto muito. Ela também tinha feito procuração para ele, e quando ela morreu, descobri que a conta bancária dela estava zerada. Achei que ela tinha gastado tudo, mas agora eu acho que ele roubou ela também. Camila abriu a porta completamente. Entre, a gente precisa conversar. Teresa contou sua história. A mãe dela, Dona Marlene, tinha 78 anos quando morreu. Era viúva, morava sozinha, tinha uma aposentadoria razoável. Juliano era contador dela havia 3 anos. Convenceu Dona Marlene a fazer procuração para facilitar a declaração de imposto de renda. Quando Dona Marlene morreu de infarto, Teresa foi cuidar do inventário e descobriu conta bancária zerada, poupança zerada. Até um pequeno imóvel que a mãe tinha sido vendido, com a procuração de Juliano. Eu não entendi. Perguntei para ele onde estava o dinheiro. Ele disse que minha mãe tinha gastado tudo, que ela vivia acima das possibilidades. Eu acreditei. Mas ele roubou, Camila disse. Ele roubou, e eu não fiz nada. Me sinto tão culpada. Você não sabia. Mas devia saber, devia ter investigado. Agora minha mãe já morreu, não vai ter justiça para ela. Vai sim. Dona Irene tinha acordado e ouvido parte da conversa. Você vai à polícia, vai contar isso, vai ser mais uma prova contra ele. Sua mãe vai ter justiça, eu prometo. Teresa foi à delegacia naquele mesmo dia. Levou documentos da mãe, extratos bancários, tudo. O delegado Marcelo ouviu atento. Isso é importante, muito importante. Muda o caso. Agora não é só desvio de dinheiro. É possível que ele tenha contribuído para a morte dessa senhora. Como assim? Teresa perguntou. Se ele deixou ela sem dinheiro, sem recursos para remédios, sem condições de se alimentar adequadamente, isso pode ter acelerado a morte dela. Seria homicídio culposo no mínimo. Meu Deus! Vou incluir isso no inquérito. Obrigado por vir. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Mais vítimas apareceram. Ao todo, 11 idosos foram identificados como vítimas de Juliano. 3 já tinham morrido, incluindo a mãe de Teresa. O valor total desviado, quase R$ 600 mil. A prisão preventiva de Juliano foi mantida. Ele ficaria preso até o julgamento. Patrícia, a esposa, foi indiciada como coautora.
também estava presa. Os 2 filhos do casal, Miguel e Laura, netos de Dona Irene, foram morar com os avós paternos. E Dona Irene, pela primeira vez em anos, começou a dormir em paz. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque justiça na delegacia é uma coisa, justiça de verdade, aquela que cura feridas e restaura a dignidade, era outra, e estava prestes a acontecer de uma forma que ninguém esperava. 2 meses após a prisão de Juliano, doutora Sônia ligou para Camila. Tenho notícias, boas notícias. Conta, o juiz determinou o bloqueio de todos os bens de Juliano e Patrícia. Casa, carro, contas bancárias, investimentos, tudo. E determinou que esse patrimônio seja usado para restituir as vítimas. Sério? Sério. Dona Irene vai receber de volta o que foi roubado dela, com correção monetária e juros. Estimo que sejam uns R$140 mil. Camila quase deixou o celular cair. R$140 mil? Sim. E ela vai voltar a receber a aposentadoria dela normalmente. Já cancelamos a procuração. Ela tem controle total das finanças de novo. Quando Camila contou para Dona Irene, a senhora não acreditou. Tanto dinheiro assim? É o que era seu por direito, Dona Irene, que ele roubou. Agora a senhora vai ter de volta. Dona Irene começou a chorar. Eu vou poder viver com dignidade. Vou poder pagar minhas coisas. Não vou ser peso para ninguém. A senhora nunca foi peso, mas agora eu tenho como contribuir. Camila, eu quero te pagar aluguel. Quero ajudar com as despesas. Você me salvou quando eu não tinha nada. Agora eu posso retribuir. Dona Irene, por favor, me deixa fazer isso. Me deixa ter dignidade. Camila entendeu. Não era sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre autonomia, sobre Dona Irene poder ser útil de novo. Tá bem, a senhora paga uma parte das despesas, mas não tudo. A gente divide. Combinado. Quando o dinheiro caiu na conta de Dona Irene, ela fez algo que surpreendeu a todos. Primeiro, comprou um apartamento pequeno, quitado, 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Simples, mas dela. Finalmente, aos 80 anos, tinha um lar que era realmente seu. Segundo, doou R$20 mil para a ONG Casa de Apoio ao Idoso, que abrigava idosos abandonados. É para outros que passam pelo que eu passei, ela explicou. Terceiro, deu R$10 mil para Camila. Não é pagamento, é presente, para você e para Sofia, para vocês terem um futuro melhor. Camila tentou recusar, mas Dona Irene foi firme. Aceita, por favor, você me deu tudo quando não tinha nada, agora me deixa dar algo para você. Dona Irene, por favor, me deixa fazer isso, me deixa ter dignidade. Camila entendeu. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito, sobre autonomia, sobre Dona Irene poder ser útil de novo. Tá bem, a senhora paga uma parte das despesas, mas não tudo. A gente divide. Combinado. Quando o dinheiro caiu na conta de Dona Irene, ela fez algo que surpreendeu a todos. Primeiro, comprou um apartamento pequeno, quitado, 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Simples, mas dela. Finalmente, aos 80 anos, tinha um lar que era realmente seu. Segundo, doou R$20 mil para a ONG Casa de Apoio ao Idoso, que abrigava idosos abandonados. É para outros que passam pelo que eu passei, ela explicou. Terceiro, deu R$10 mil para Camila. Não é pagamento, é presente, para você e para Sofia, para vocês terem um futuro melhor. Camila tentou recusar, mas Dona Irene foi firme. Aceita, por favor. Você me deu tudo quando não tinha nada. Agora me deixa dar algo para você. Com lágrimas nos olhos, Camila aceitou. Aquele dinheiro significaria segurança, significaria poder fazer uma reserva de emergência, significaria talvez conseguir sair do quartinho alugado algum dia. A mudança de Dona Irene para o apartamento novo foi emocionante. Camila, Verônica e algumas vizinhas ajudaram. Levaram os móveis que Dona Irene comprou, simples, mas novos, escolhidos por ela mesma. Quando tudo estava arrumado, Dona Irene ficou no meio da sala, olhando ao redor. É meu, ela sussurrou. Esse lugar é meu. Ninguém pode me tirar daqui. Ninguém nunca mais vai te tirar de lugar nenhum, Camila prometeu. Você vai me visitar toda semana, e a senhora vem almoçar na minha casa todo domingo. Combinado. Elas se abraçaram. 2 mulheres que o destino juntou num ponto de ônibus numa manhã fria.
Duas mulheres que se tornaram família. O julgamento de Juliano aconteceu 6 meses depois da prisão. O júri foi unânime. Culpado de estelionato, apropriação indébita, abandono de idoso e concorrência para homicídio culposo pela morte de Dona Marlene. Sentença: 12 anos de prisão em regime fechado. Patrícia pegou 8 anos como coautora. Quando a sentença foi lida, Dona Irene estava no tribunal. Ela não chorou, não gritou, apenas assentiu. Justiça tinha sido feita. Ao sair do tribunal, repórteres a cercaram. Dona Irene, como a senhora se sente? Triste, porque ele é meu filho e sempre vai ser. Mas também aliviada, porque agora ele não pode fazer isso com mais ninguém. A senhora o perdoa? Dona Irene pensou por um longo momento. Eu perdoo, porque guardar raiva só me machuca. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa aceitar de volta. Ele fez escolhas, agora vive com as consequências. Comente aqui embaixo, dignidade. Vamos espalhar essa palavra que todo idoso merece. 6 meses após o julgamento, Camila estava no apartamento de Dona Irene para o almoço de domingo quando alguém tocou a campainha. Dona Irene abriu e ficou paralisada. Na porta estavam 2 adolescentes, um menino de uns 16 anos e uma menina de 14. Miguel e Laura, seus netos. Vó, Miguel disse com voz trêmula, você pode conversar com a gente? Dona Irene ficou em silêncio. Camila se aproximou, em postura protetora. Como vocês descobriram onde ela mora? Camila perguntou. A gente pesquisou, perguntou. A gente precisava encontrar a avó. Pra quê? A voz de Dona Irene estava fria. Para pedir desculpa, Laura disse, lágrimas escorrendo. A gente foi horrível com a senhora. A gente acreditou nas mentiras do nosso pai. Acreditou quando ele disse que a senhora era um peso, que dava despesa. Mas era mentira. Tudo era mentira. E vocês levaram quanto tempo para perceber isso? Muito tempo, Miguel admitiu. Tempo demais. Só depois que nosso pai foi preso. Só depois que a gente descobriu o que ele fez. Aí a gente entendeu. A senhora nunca foi o problema. Ele é que era. Dona Irene ficou olhando para os netos. 2 crianças que ela ajudou a criar, que amou, que a rejeitaram quando ela mais precisou. Por que eu deveria acreditar em vocês? Porque a gente cresceu, Laura disse. Porque a gente entendeu que a gente foi manipulado. E porque a gente quer conhecer a avó de verdade, não a avó que nosso pai pintou, a avó de verdade. Um silêncio longo. Então, Dona Irene deu um passo para trás. Entrem. Mas se vocês vieram aqui esperando alguma coisa de mim, dinheiro, favores, qualquer coisa, podem ir embora agora. A gente não quer nada, vó, só quer a senhora. E pela primeira vez, Dona Irene deixou um sorriso pequeno aparecer. Então entrem, vamos conversar. E foi assim que uma família quebrada começou a se reconstruir. Não do jeito antigo, esse estava perdido para sempre, mas de um jeito novo, mais honesto, mais verdadeiro. Os meses seguintes foram de construção lenta. Miguel e Laura visitavam Dona Irene todo sábado. No começo, as conversas eram difíceis, cheias de silêncios constrangedores. Mas aos poucos, a confiança foi voltando. Eles contaram como a vida tinha sido depois da prisão dos pais, morando com os avós paternos, o bullying na escola, as conversas com psicólogos. A gente entendeu muita coisa, Miguel disse numa dessas visitas. Nosso pai era obcecado por dinheiro, por status, por parecer bem-sucedido, e ele usou todo mundo para conseguir isso. Ele usou até a senhora, Laura completou, a própria mãe, e a gente foi omisso. A gente viu a senhora sendo tratada mal e não fez nada. Vocês eram crianças, Dona Irene disse com gentileza. Crianças acreditam nos pais. Mas a gente não é mais criança, e agora a gente vê a verdade. A senhora trabalhou a vida inteira, deu tudo para o nosso pai, e ele jogou a senhora fora. Dona Irene respirou fundo. Sabe o que dói mais? Não é o dinheiro que ele roubou. Dinheiro vai e vem.
O que dói é a traição. É saber que para ele eu era só uma fonte de renda. Não era mãe, era só algo útil. A gente sente muito, vó, de verdade. E Dona Irene acreditou. Porque às vezes as pessoas crescem, às vezes acordam, às vezes escolhem ser diferentes. Camila também teve suas próprias transformações. Com o dinheiro que Dona Irene deu, ela conseguiu fazer um curso de técnica de enfermagem. Pagou as mensalidades, estudou à noite. Sofia ficava com Dona Irene nesses dias, a senhora adorava cuidar da bebê. Depois de 8 meses, Camila se formou e conseguiu emprego no mesmo hospital onde trabalhava, mas agora como técnica de enfermagem, não como auxiliar de limpeza. O salário quase dobrou, de R$ 1.320 para R$ 2.400. Pela primeira vez na vida, Camila tinha folga financeira. Não era rica, mas não passava aperto todo fim de mês. E o mais importante, tinha dignidade, tinha profissão, tinha futuro. 1 ano e meio após o encontro no ponto de ônibus, Dona Irene fez 82 anos. Camila organizou uma festa surpresa no apartamento da senhora. Convidou os netos, Verônica, as vizinhas, colegas do grupo de convivência de idosos que Dona Irene frequentava. Quando Dona Irene chegou, achando que ia apenas almoçar com Camila, e viu todo mundo ali, começou a chorar. "Feliz aniversário, Dona Irene!" todos gritaram. Tinha bolo, tinha salgadinhos, tinha decoração simples, mas feita com carinho. E tinha algo mais importante, tinha amor. Dona Irene olhou ao redor, para os netos que tinham voltado para sua vida. Para Camila, que tinha se tornado a filha que ela sempre quis. Para Sofia, que a chamava de Vovó Irene. Para as amigas novas do grupo de convivência. "Eu passei 80 anos da minha vida trabalhando", ela disse quando pediram para ela falar. "Trabalhei duro, criei meu filho sozinha, fiz tudo certo. E mesmo assim, acabei abandonada num ponto de ônibus como lixo." Todos ficaram em silêncio. Mas aquele dia, o pior dia da minha vida, também foi o melhor, porque foi quando encontrei Camila. Encontrei bondade de verdade. E descobri que família não é só sangue. Família é quem fica, quem escolhe você, quem te ama nos seus piores dias. Ela olhou para Camila com lágrimas nos olhos. "Você me salvou, mas mais que isso, você me ensinou que eu valia a pena ser salva. Obrigada, minha filha, por tudo." Não tinha um olho seco na sala. 2 anos após o encontro. Camila estava no hospital terminando seu turno quando recebeu uma ligação de Dona Irene. "Camila, você pode vir aqui no apartamento? Tem uma coisa que eu quero te mostrar." "Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim, mas é coisa boa." Camila foi. Quando chegou, encontrou Dona Irene com um sorriso enorme no rosto. "O que foi?" "Senta." Dona Irene pegou um envelope. "Eu tomei uma decisão." "Que decisão?" "Eu fiz um testamento e quero te mostrar." Camila ficou tensa. "Dona Irene, deixa eu falar. No testamento, eu deixei metade dos meus bens para meus netos, Miguel e Laura. Eles mudaram, cresceram, merecem uma chance. Acho justo. E a outra metade deixei para você e para Sofia." "O quê? Dona Irene, não." "Sim, você é minha filha de coração, e Sofia é minha neta de coração. Quando eu morrer, e vai ser daqui muitos anos ainda, se Deus quiser, vocês vão estar cuidadas. Eu não fiz o que fiz por dinheiro, eu sei. Por isso mesmo que você merece. Camila, você mudou minha vida. Me deu dignidade quando eu não tinha nada. Agora me deixa garantir seu futuro." Camila abraçou Dona Irene e chorou. Não pelo dinheiro, mas pelo amor, pelo reconhecimento, por finalmente ter alguém que a via, que a valorizava, que a amava. "Eu te amo, Dona Irene. Eu também te amo, minha filha." 3 anos após o encontro. Camila estava no seu próprio apartamento agora, comprado com a ajuda de Dona Irene, que deu entrada. 2 quartos, sala, cozinha. Pequeno, mas dela. Sofia tinha quase 4 anos, uma menina esperta, sorridente, cheia de vida. E havia novidade. Camila estava namorando. Rafael, um enfermeiro do hospital. Bom, gentil, que amava Sofia como se fosse dele. "Você contou para Dona Irene?" Rafael perguntou. "Ainda não.
Queria ter certeza antes. Certeza de quê? De que é sério, de que você não vai sumir que nem o pai dela sumiu. Rafael segurou o rosto de Camila. Eu não vou sumir. Eu te amo. Amo a Sofia. E se você deixar, quero construir uma família com vocês. Camila sorriu. Pela primeira vez em anos, acreditou que o futuro podia ser bom. Naquele domingo, no almoço semanal no apartamento de Dona Irene, Camila levou Rafael junto. Dona Irene, esse é o Rafael, meu namorado. Dona Irene olhou para o rapaz com aquela expressão que só avós têm, parte desconfiança, parte curiosidade, parte amor protetor. Prazer, Rafael. Senta, vamos conversar. Pelo resto do almoço, Dona Irene fez perguntas sobre família, sobre trabalho, sobre intenções. Rafael respondeu tudo com honestidade. No final, Dona Irene assentiu. Você parece um bom rapaz, mas se você machucar minha menina, vai ter que lidar comigo. Rafael riu. Pode deixar, Dona Irene, não vou machucar. E manteve a palavra. E assim, 3 anos após o encontro num ponto de ônibus, 2 mulheres que não tinham nada construíram tudo. Não riqueza, mas algo muito mais valioso: família, amor e esperança. 5 anos após o encontro no ponto de ônibus. Dona Irene tinha 85 anos agora, Camila 29, Sofia 6 anos e meio. E havia mais uma mudança. Camila estava grávida, de Rafael, agora seu marido. Iam ter um menino, nome já escolhido, Antônio, em homenagem ao falecido avô de Dona Irene. Você tem certeza? Dona Irene perguntou, emocionada quando soube. Tenho. O senhor Antônio foi um homem bom, que trabalhou honestamente, que amou a família. É o tipo de homem que eu quero que meu filho seja. Dona Irene chorou. Meu Zé ia adorar saber disso. A história de Dona Irene e Camila tinha se espalhado pela cidade ao longo dos anos. Virou exemplo, virou inspiração. A ONG Casa de Apoio ao Idoso, que recebeu a doação de Dona Irene, cresceu. Hoje, abrigava 30 idosos abandonados. Dona Irene visitava toda semana, conversava, levava carinho. Eu sei como é, ela dizia para os idosos de lá. Eu sei a dor de ser esquecido, mas vocês não estão mais sozinhos. Camila também se voluntariava, levava Sofia junto. É importante ela aprender desde cedo, explicava. Aprender que idoso não é descartável, é pessoa, é história, é amor. Miguel e Laura, agora com 21 e 19 anos, estudavam na universidade. Miguel fazia direito, Laura psicologia. A gente quer trabalhar com proteção a idosos, Miguel explicou para a avó. Quer fazer diferença, consertar o erro que nosso pai cometeu. Vocês não têm culpa do que ele fez. Sabemos, mas temos responsabilidade de fazer diferente. Dona Irene sorria com orgulho. Seus netos tinham se tornado pessoas boas, não por causa do pai, apesar dele. Juliano cumpria a pena numa penitenciária a 300 quilômetros da cidade. Dona Irene nunca o visitou, nunca escreveu. Fez exatamente o que ele fez com ela. Cortou contato. Alguns diziam que era crueldade, mas Dona Irene sabia. Era autopreservação. Perdoar não significa aceitar de volta, ela sempre dizia. Perdoar é liberar o peso, mas não é permitir que te machuquem de novo. Patrícia, a ex-nora, tinha saído da prisão após cumprir a pena. Tentou contato com os filhos, mas eles recusaram. Ela sabia o que nosso pai fazia, Laura explicou. Ela era cúmplice. A gente não quer ela na nossa vida. E Dona Irene apoiou. Família não é obrigação, é escolha. Num sábado de sol, 6 anos após o encontro, toda a família estava reunida no parquinho perto do apartamento de Dona Irene. Camila e Rafael com Sofia e o pequeno Antônio, de 1 ano. Miguel e Laura com namorados. Verônica, que tinha virado parte da família também. Amigas do grupo de convivência. Era um churrasco simples, comida, música, risadas. Dona Irene estava sentada num banco, observando tudo. Sofia corria pelo parquinho. Antônio engatinhava na grama. Miguel jogava bola. Laura conversava animada. Bonita família você tem, Dona Irene, comentou uma das amigas. Tenho mesmo. E sabe o mais engraçado? Quase nada é sangue meu, mas é mais família do que qualquer laço de sangue que já tive. Porque família é quem ama. Exatamente. Naquela noite, quando todos foram embora, Camila ficou para ajudar Dona Irene a arrumar o apartamento.
Deixa que eu arrumo, Dona Irene. A senhora descansa. Tá bem. Dona Irene sentou no sofá. Olhou para Camila lavando a louça. Camila? Oi. Obrigada. Por quê? Por aquele dia, no ponto de ônibus, por ter parado, por não ter passado direto. Camila secou as mãos e sentou ao lado dela. Eu que agradeço. Por quê? Porque você me ensinou que bondade vale a pena, que fazer o certo vale a pena, mesmo quando é difícil, mesmo quando não faz sentido financeiramente. Vale a pena. E valeu? Valeu. Ganhei uma mãe. Minha filha ganhou uma avó. Eu cresci como pessoa. Virei técnica de enfermagem. Casei com um homem bom. Tenho uma família. Tudo porque parei naquele ponto de ônibus. E eu ganhei dignidade de volta. Ganhei razão para viver. Ganhei filhos de coração. As duas mulheres se abraçaram. A jovem mãe que não tinha nada e a idosa que tinha perdido tudo. Juntas, construíram uma família mais forte do que qualquer laço de sangue. 7 anos após o encontro. Dona Irene estava no hospital. Nada sério, apenas uma gripe forte. Mas com 86 anos, qualquer coisa vira motivo de preocupação. Camila estava ao lado dela, não como visitante, como profissional, agora enfermeira formada, trabalhando naquele mesmo hospital onde começou como auxiliar de limpeza. Quem diria, Dona Irene, disse com um sorriso fraco, você cuidando de mim de uniforme. Sempre cuidei de você, Dona Irene. Agora só tenho um diploma para provar. Você mudou tanto, de mãe solteira sem nada para enfermeira, esposa, mãe de 2. Você também mudou, de abandonada para amada. É verdade. Dona Irene segurou a mão de Camila. Sabe, se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Nem o abandono? Nem o abandono. Porque foi ele que me levou até você. E você me levou para essa vida, para essa família, para essa felicidade. Mas o sofrimento faz parte. A gente só valoriza a luz porque conheceu a escuridão. Dona Irene saiu do hospital 3 dias depois, curada. E viveu mais 5 anos cheios, felizes, rodeadas de amor. Quando morreu, aos 91 anos, foi em paz, dormindo, na casa dela, com a família ao redor. O velório foi concorrido. Parecia que a cidade inteira apareceu. Idosos do grupo de apoio, vizinhos, colegas de Camila, amigos de Miguel e Laura. E no caixão, junto com Dona Irene, Camila colocou uma foto. A foto do dia em que se conheceram. Não tinha foto daquele dia exato, mas tinha uma de poucos dias depois. Dona Irene e Camila abraçadas, Sofia bebê entre elas. Obrigada por parar, Camila sussurrou para a foto. Obrigada por me deixar te ajudar. Obrigada por me dar uma família. E assim terminou a história de Dona Irene. Mas seu legado continuou. Porque bondade não morre, ela se multiplica, se espalha, vira semente que brota em outros corações. 10 anos após o encontro no ponto de ônibus. Camila tinha 34 anos, era enfermeira sênior no hospital. Sofia tinha 11, já mocinha. Antônio, 6. E havia mais um, pequena Irene, de 2 anos, com o nome da avó de coração. Rafael prosperava como enfermeiro-chefe. A família morava numa casa pequena, mais confortável. Não eram ricos, mas eram felizes. Foi numa segunda-feira que Camila viu. Estava saindo cedo para o trabalho, os 3 filhos já na escola e creche, quando passou pelo mesmo ponto de ônibus onde, 10 anos antes, encontrou Dona Irene. E viu algo que fez seu coração apertar. Um senhor. Devia ter uns 75 anos. Sentado no banco, corpo curvado, malas velhas ao lado, roupas sujas, olhar vazio. Camila parou. O tempo voltou. 10 anos atrás, mesmo lugar, mesma cena, pessoa diferente. Ela se aproximou. Bom dia, o senhor está bem? O homem levantou os olhos, e neles, Camila viu a mesma dor que tinha visto em Dona Irene. Minha filha me deixou aqui, ele disse com voz rouca. Disse que não pode mais cuidar de mim, que dou muita despesa. As mesmas palavras, o mesmo abandono, a mesma dor. Camila respirou fundo, olhou para o relógio, ia se atrasar para o trabalho, tinha contas para pagar, responsabilidades, 3 filhos. Mas também tinha uma lição que aprendeu 10 anos atrás: bondade vale a pena.
Qual seu nome? Ela perguntou. Seu Augusto. Seu Augusto, meu nome é Camila, e o senhor não vai ficar aqui. Vem comigo. Mas você nem me conhece. Conheci alguém exatamente na mesma situação que o senhor há 10 anos. Ela mudou minha vida. Agora é minha vez de fazer o mesmo por alguém. Camila ligou para Rafael, explicou a situação. Ele não hesitou. Traz ele para casa, a gente dá um jeito. Levou seu Augusto para o hospital, chamou assistente social, acionou a defensoria pública, fez boletim de ocorrência de abandono. E à noite, levou o senhor para sua casa. Deu comida quente, roupa limpa, um lugar seguro para dormir. As crianças estranharam no começo. Mãe, quem é esse senhor? É alguém que precisa de ajuda, e nós vamos ajudar, assim como alguém ajudou a vovó Irene uma vez. Sofia entendeu na hora. Ela cresceu ouvindo a história. Você encontrou ele no ponto de ônibus? Encontrei. Igual você encontrou a vovó? Igual, Sofia sorriu. A vovó Irene ia gostar. Ia mesmo. Seu Augusto ficou 3 meses na casa de Camila. Nesse tempo, ela descobriu que ele também tinha sido vítima de abuso financeiro. A filha tinha desviado sua aposentadoria, tinha vendido a casa dele, tinha ficado com tudo. Com a ajuda de doutora Sônia, a mesma advogada que ajudou Dona Irene, conseguiram restituir parte do dinheiro. Conseguiram uma vaga num lar de idosos público, mas um bom, com fiscalização, com cuidados dignos. Quando seu Augusto se mudou para lá, abraçou Camila chorando. Por que você fez isso? Por que ajudou um velho desconhecido? Porque ninguém deveria passar pelo que o senhor passou. E porque eu aprendi que pequenos atos de bondade mudam o mundo. A história se repetiu 3 anos depois. Outra idosa, mesmo ponto de ônibus, mesma situação. Camila ajudou de novo, e de novo, e de novo. Ao longo dos anos, Camila ajudou 7 idosos abandonados. Alguns conseguiram voltar para a família após denúncias e intervenções. Outros conseguiram autonomia financeira. Todos conseguiram dignidade. Miguel, o neto de Dona Irene, se formou em Direito. Abriu um escritório especializado em defesa de direitos do idoso. Atendia de graça vítimas de abandono e abuso. Laura se formou em Psicologia. Trabalhava no sistema público, dando suporte a idosos vítimas de violência. Os dois dedicaram suas carreiras a consertar os erros do pai, a honrar a memória da avó. 15 anos após o encontro no ponto de ônibus, Camila foi homenageada pela Câmara Municipal, cidadã benemérita da cidade, pelo trabalho de ajuda a idosos abandonados. No discurso, ela contou a história, do dia que encontrou Dona Irene, da decisão de ajudar mesmo sem condições, de como aquela decisão mudou tudo. Eu era uma mãe solteira de 24 anos com R$ 15 sobrando no mês. Não tinha como ajudar ninguém, mas ajudei mesmo assim. E sabe o que aconteceu? Ganhei mais do que dei, muito mais. Ganhei uma mãe, uma família, propósito, crescimento, amor. Dona Irene me ensinou que bondade não é sobre ter condições, é sobre ter coração. E que quando você faz o certo, o universo conspira para te ajudar. A plateia aplaudiu de pé. Sofia, agora com 16 anos, estava lá, assistindo a mãe, com orgulho no peito. Naquela noite, ela disse: "Mãe, quando eu crescer, quero ser que nem você." Como assim? Alguém que para, alguém que vê, alguém que ajuda. Camila abraçou a filha chorando. Você já é, meu amor, você já é. 20 anos após o encontro. Camila tinha 44 anos. Os filhos crescidos. Sofia estudando enfermagem. Antônio querendo ser médico. Irene ainda na escola, mas já falando em serviço social. Rafael, seu marido fiel, ao lado dela sempre. E numa manhã de segunda-feira, Camila passou de novo pelo ponto de ônibus, o lugar onde tudo começou. Não tinha ninguém abandonado hoje, o ponto estava vazio, mas na parede alguém tinha colado uma placa. Uma placa oficial da prefeitura. Ponto de ônibus Dona Irene da Silva. Em memória de uma mulher que ensinou que toda vida tem valor. Camila parou, leu, releu e chorou. 20 anos atrás, Dona Irene estava ali, abandonada, sem esperança, esperando morrer. Hoje, tinha uma placa com seu nome, um legado,
Uma história que inspirou uma cidade inteira a olhar para seus idosos com mais amor. Camila tocou na placa. Obrigada, Dona Irene, por me deixar ser parte da sua história e por me ensinar que bondade nunca é desperdiçada. Essa foi a história de Camila e Dona Irene. Uma história sobre abandono e resgate, sobre ingratidão e bondade, sobre como um ato simples num dia comum pode mudar não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. Dona Irene ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que dignidade não tem idade, que amor pode ser encontrado nos lugares mais improváveis. E Camila ensinou que bondade não precisa de condições, precisa de coração. E que quando você faz a coisa certa, mesmo quando é difícil, o universo conspira para te recompensar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que vão te emocionar e te fazer acreditar na bondade humana. E lembre-se, se você vê um idoso em situação suspeita, não passa direto. Pergunta, oferece ajuda, denuncia se necessário. Você pode ser a Camila na vida de alguém. Você pode ser a diferença entre desespero e esperança. Faça a diferença. O mundo precisa de mais pessoas como você. Até a próxima história. E que Deus abençoe você e sua família.